Oi, meus amores! Seja bem-vindo a mais uma live aqui nesse perfil. Vou esperar o pessoal entrar. Hoje a gente vai falar sobre metas. Como fazer metas, como executar as metas, tudo sobre metas eu vou te ensinar. Deixa eu só arrumar essa luz aqui. Acho que ficou bom, né? Sejam bem-vindos. O que acontece? Hoje eu vou explicar para vocês tudo sobre metas. Eu abri uma caixinha de perguntas essa semana e teve muitas dúvidas em relação a isso. Então eu resolvi trazer aqui, fazer uma live para ensinar vocês como eu faço as minhas metas, como eu faço um plano de ação, porque eu percebi que tem muitas pessoas que têm... Oi, Thaís, muito obrigada! Eu percebi que tem muitas pessoas que têm metas, mas as metas não estão bem definidas ou feitas da forma errada. E como está feita da forma errada, possa ser que te atrapalhe ali a atingir o seu objetivo. Por isso que eu trouxe essa live. Já tem muito tempo que eu faço metas, já tem muito tempo que eu coloco isso em prática e isso faz muito bem pra mim, pros meus objetivos. E eu vi que muita gente tá ali com metas fitness, então eu vou te ajudar a entender mais sobre esse assunto e fazer metas que sejam infalíveis, metas que realmente dê certo, tanto na vida fitness quanto em outras áreas, tá? Deixa eu desligar essa música, coloquei uma musiquinha aqui enquanto o pessoal vai entrando. Pera, gente, eu consegui. Consegui. Não tava conseguindo desligar o telefone aqui, não? Seguinte, eu vou deixar aqui pra vocês, tá vendo que tem um balãozinho com um pontinho de interrogação? Eu vou abrir pra que vocês deixem a dúvida de vocês. É só vocês clicarem aqui, que assim que vocês mandarem a pergunta eu vou ver. Por quê? Porque assim eu vou conseguir tirar todas as dúvidas de vocês, que enquanto eu vou... Boa noite para todo mundo que tá entrando. Eu sei que no decorrer que eu vou explicando para vocês, eu fiz uma script. Gente, eu sempre faço scripts para as lives, para mim não esquecer de falar nada para vocês. Eu sei que no decorrer da live vocês vão sentir, ter algumas dúvidas, né? E aí, para que você não fique com dúvidas, manda aí nesse pontinho de interrogação. Porque nos comentários, às vezes muitos comentários, eu perco e não consigo ver todas as dúvidas. Então, para que você tenha certeza que a sua dúvida vai ser respondida, tem um balãozinho ali com ponto de interrogação. Então, manda sua dúvida lá. Antes da gente começar a live, eu quero pedir para que você curta esse coraçãozinho, para que o Instagram entenda que você tá gostando dessa live e envie essa live para mais pessoas, porque o Instagram não manda notificação para todo mundo, manda para algumas pessoas. Se essas pessoas interagirem com a live, ele envia para mais pessoas. Então, se você quiser convidar também um amigo seu, uma amiga que também tá precisando aí fazer uma meta, colocar essas metas no papel, manda para ele. A Thaís falou assim: antes eu não gostava de fazer metas, mas no fundo tinha medo de me frustrar. Hoje vejo que as metas são ótimas, motivadores, nos deixam mais perto dos meus objetivos. Exatamente, eu vou falar sobre isso, Thaís. Gente, não sei, eu acho que eu faço metas desde quando eu me entendo por gente, em tudo. Eu sempre planejo muito as coisas, gosto de executar, mas eu não gosto de executar assim nas cegas. Então eu sempre planejei e tive metas, sempre. Então, tipo, eu nunca fui aquela pessoa que tinha mesada, né? Mas meu pai às vezes me dava dinheirinho de lanche ali pra comer. E eu sempre fiz as minhas metas com o dinheirinho de lanche, com as outras coisas. Como eu sou atleta também, de karatê, antes eu era bailarina, eu sempre tive muito isso, essa questão de metas, né? Então no balé eu tinha metas pra bater, tanto de performance quanto de outras coisas. No karatê também, metas financeiras para poder conseguir nas competições, metas de competições. Então esse mundo de metas, planejamento, organização sempre fez parte da minha rotina. E eu quero até começar a trazer mais sobre isso para vocês, porque eu acho que isso encaixa totalmente no nosso assunto principal, que é exercício físico, porque não adianta fazer exercício físico por fazer. Tem que ter um planejamento, uma organização, tem que ter uma meta, tem que ter um objetivo. E eu percebo que muitas pessoas às vezes têm até a vontade, a força de vontade de ir treinar, mas por falta de organização, planejamento, elas não conseguem ter os resultados que elas gostariam. Até eu vi uma frase, foi até uma menina que falou comigo, que é verdade. Às vezes a gente desiste antes de ver os primeiros resultados. E muitas das vezes isso é por falta de organização, planejamento mesmo. Então é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje, sobre metas.
E no decorrer do mês, dos dias, eu vou trazendo de forma bem leve e descontraída isso pra vocês, porque eu percebo que as pessoas têm ali um receio. Quando fala que é organização, planejamento, metas, as pessoas já ficam assim com receio, achando que é uma coisa de outro mundo, e não é. É uma coisa extremamente simples, extremamente aplicável. O que eu vou trazer para vocês aqui tem alguns termos técnicos, mas eu tirei todos. Eu trouxe numa linguagem o mais simples possível, a forma mais clara possível e a forma mais aplicável possível, para que vocês consigam realmente colocar isso no papel, tá? Então, primeira coisa, papel e caneta na mão. Se você não gosta de papel e caneta, pega ali um outro telefone para você anotar tudo sobre isso, porque eu tenho certeza, gente, que a live de hoje vai fazer a diferença na vida de vocês durante todo o ano, tanto nas suas metas fitness quanto em qualquer outra área da sua vida. Eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença, de verdade. Então a live não vai ficar salva. Então, por favor, papel e caneta, envie essa live para algum amigo, para alguma amiga, para algum familiar, que eu tenho certeza que vai ajudar a vida deles, ok? Bora? Vamos lá. Tô aqui com o meu script, gente, pra mim não esquecer de nada. Então, vamos lá. Não sei se vocês sabem, e lembrando, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês mandam ali na caixinha de perguntas que eu vou respondendo, tá? Então, vamos lá. Boa noite pra todo mundo que tá chegando agora, papel e caneta na mão. Não sei se vocês sabem, mas a nossa vida é dividida em 11 áreas. Isso mesmo, 11 áreas a nossa vida é dividida. Porém, muitas das vezes a gente faz metas só pra uma área, ou para outra área. Primeiro, o que é metas, né? Metas é a definição de um objetivo seu, daquilo que você quer. Metas, objetivos são a mesma coisa. Uns falam metas, outros falam objetivos. E também tem os sonhos. A diferença de sonhos e objetivos é que sonho é quando você só tá sonhando, você só quer algo. E metas e objetivos é quando você quer algo, você sonha algo, mas você tem definições e escreve o caminho para conquistar aquilo. Então, por exemplo, o meu sonho é ter um carro. Isso é o meu sonho. A minha meta, meu objetivo eu quero ter um carro. Aí eu coloco a data e o caminho que eu vou trilhar para chegar até eu conseguir ter ali a conquista do meu carro. Então, primeiramente é isso. E a nossa vida é dividida em 11 áreas. E é preciso que a gente faça metas para as nossas 11 áreas da vida. Mas por que? Nossa, Micaela, é muitas áreas. Como que eu vou fazer meta para 11 áreas? Praticamente todas, né? Tem algumas ali que alguém ainda não tem, que é o meu caso de algumas metas que eu ainda não tenho. De algumas áreas da vida que ainda não tá preenchida, né? Então eu não preciso fazer metas para aquilo. Mas se você tem aquilo preenchido, você precisa fazer metas. Por quê? Porque acontece muito, o que acontece. Essa questão das 11 áreas eu não sabia, tá? É algo recente. No início do ano passado eu não sabia disso. E aí o que aconteceu? Muitas das vezes a gente cria metas apenas para uma área da vida. Por exemplo, vou criar meta só para minha vida profissional. Eu quero isso. Mas as outras áreas ficam em déficit. E quando a gente tem um desequilíbrio ali, né, muito foco numa área só, e o outro fica em total falta de atenção, a gente não se sente completo e a gente não consegue fluir por inteiro. A gente é uma pessoa completa, então a gente tem que dar atenção em todas as áreas. Claro, gente, que vai ter momentos que a gente vai dar mais atenção para uma área do que para outra, mas a gente não pode deixar de dar atenção, de dar nenhuma atenção para algumas áreas. Então, por isso que a nossa vida é dividida em 11 áreas e é importante que a gente dê uma atenção mínima em cada área. Então, por isso é importante que você defina metas para cada área, mesmo que sejam metas simples, sejam metas que você cumpra no próximo mês. É importante que você tenha meta para todas as áreas. A quantidade de metas vai depender de você. Então, algumas áreas vai ter mais metas e outras áreas vai ter menos metas. No final da live eu vou mostrar o passo a passo como eu fiz, vou abrir aqui o meu planner com algumas metas minhas para vocês verem bem exemplificado, tá? Então o que acontece? Eu vou contar para vocês quais são as 11 áreas, tá? Anota aí papel e caneta. O que acontece? São 11 áreas. A ordem não importa, tá? Cada pessoa vai explicar de uma forma, essa que foi a forma que eu achei que é mais fácil para vocês entenderem. Uma das áreas, a área 1, é saúde. Então, o que é a área da saúde? É tudo que envolve o seu corpo físico. Então, por exemplo,
metas sobre treino, sobre o seu corpo, sobre alimentação, sobre algum esporte, tudo relacionado ao seu corpo físico, todas as metas relacionadas a isso entram na nossa meta da área da saúde. Então, por exemplo, quero me alimentar melhor, perca de peso, tudo isso são metas relacionadas à área da saúde. A segunda meta é a meta de servir. O que é a meta de servir? É tudo que você faz para ajudar pessoas sem querer nada em troca. Então, por exemplo, ajudar um lar de idosos, ajudar instituições carentes, ajudar crianças carentes, orfanato, lar de idosos. Tudo que você faz para ajudar pessoas que não têm nada para te oferecer. Só que uma coisa que é importante você entender que as doações, as suas metas de doações nem sempre precisam ser financeiras. Pode ser doação do seu tempo, doação de algo que você não usa, por exemplo, doação de roupa, sapato, acessório para pessoas carentes. Doação de serviço, por exemplo, você é cabeleireira. Aí uma vez no ano lá, uma vez no mês, você vai numa instituição carente e vai dar corte gratuito para todo mundo lá. Um exemplo. Não, você não tem dinheiro, não tem roupa, não tem sapato. A sua doação vai ser do seu tempo. Então, você vai lá numa instituição carente ajudar a cuidar dos idosos, conversar com os idosos. Então, a área de servir é uma área onde você vai fazer coisas para pessoas que não têm, que não vai te dar nada em troca. Mendigos, moradores de rua, tudo isso, ok? E aí é você que decide se você vai doar seu tempo, seu dinheiro ou algo que você não tá usando mais ou não precisa. Por exemplo, se você tem 20 mil sapatos e você não precisa disso tudo, ok? A terceira área é a área intelectual. É tudo que você faz para aumentar ou melhorar o seu intelecto, o seu conhecimento. Então, por exemplo, ler um livro, fazer um curso, entrar na faculdade, aprimorar algum conhecimento, mas não se limite apenas a conhecimentos da sua área de trabalho. Porque muitas das vezes, por exemplo, eu sou educadora física. E aí todo livro que eu vou ler, todo curso que eu vou fazer vai ser apenas da minha área de educação física. Não faça isso. Aproveite essa área de metas do intelectual para aprimorar outras áreas. Então, por exemplo, ler algum livro sobre desenvolvimento pessoal, ler um romance, fazer alguma outra coisa que não seja só da sua área profissional. Por exemplo, fazer um curso de inglês. Então, essa área de intelectual é tudo que você vai fazer para aumentar ou melhorar o seu conhecimento, o seu intelectual. A nossa quarta área é a área emocional. Gente, se tiver alguma dúvida, vocês vão mandando aí, tá? A quarta área é a área emocional, ou seja, suas crenças e emoções. Tudo que você vai fazer para melhorar suas emoções, suas crenças. Então, por exemplo, deixa eu ver aqui, você melhorar suas qualidades, das suas crenças, das suas emoções. Então, por exemplo, eu quero entrar na terapia, fazer acompanhamento com psicóloga. Eu quero, por exemplo, aprender a me controlar mais, a ser menos estressado. Eu quero deixar de ser dependente emocional de alguma pessoa. Então, tudo relacionado às suas crenças e emoções. Aqui também pode entrar, por exemplo, ler algum livro, fazer algum curso sobre desenvolvimento pessoal, que são coisas relacionadas à sua emoção e crença. Ok? Tô falando muito rápido? Fala comigo. Se eu estiver falando muito rápido, vocês me falam, tá? Respiro, deixa eu respirar aqui que eu estiver falando muito rápido. Pode me falar, tá? Se eu estiver falando muito rápido. Ou muito baixo também, vocês podem me falar, ok? Quinta área é a área profissional, ou seja, tudo relacionado ao seu trabalho. Não, tá ótimo aqui, ótimo. Tudo relacionado ao seu trabalho. Então, por exemplo, seu trabalho, sua empresa, sua carreira. Eu quero me tornar palestrante, quero expandir a minha empresa, quero subir de cargo. Tudo relacionado à sua carreira profissional, à sua empresa, ao seu trabalho, as metas são na área profissional. A área social é a quantidade e a qualidade e o tempo de qualidade que você passa com os seus amigos. Ou seja, eu, por exemplo, pequei muito nessa área ano passado, amigos, me perdoem.
eu praticamente não saí com nenhum dos meus amigos, porque realmente eu tava focada muito em uma área só. E eu falei que esse ano é uma coisa que eu vou melhorar, tá? Depois eu vou até contar minhas metas dessa área pra vocês. Então, um exemplo, vou sair com os meus amigos X vezes no mês. Isso é uma meta da área social. Por quê? Você precisa ter um momento de lazer. Aqui também entra, por exemplo, o tempo que você tem de qualidade com você mesmo, o tempo que você vai destinar para você cuidar de você. Então, tudo entra aqui nessa área do social. A gente tem a 7ª área, que é a área do financeiro, que são metas relacionadas a dinheiro. Aqui, basicamente, você vai colocar quanto você quer ganhar no ano, se você quer aumentar o salário, se não quer, e quantas fontes de renda você quer ter. Todo mundo sabe que é muito importante você ter mais de uma renda, não colocar todos os ovos num cesto só, né? Então, aqui você vai falar tudo sobre as suas metas, de como você quer da sua área financeira. Oi, Tati, seja bem-vinda. Então, a 7ª área é a área financeira. Então, todas as metas que você quer relacionado a isso. A 8ª área é a área de filhos. Por isso que eu falei com vocês que não é todas as áreas que vocês vão fazer. Pelo fato de que, por exemplo, no meu caso, eu não tenho filhos. Então, eu não vou preencher essa área porque eu ainda não tenho filhos. Mas se você tem, é importante que você coloque metas nessa área. O que seria a área de filhos da nossa vida? É tudo que você quer. É tudo que você quer para que você melhore a vida dos seus filhos. Então, por exemplo, colocar meus filhos num curso, melhorar a escola dos meus filhos, fazer uma viagem com meus filhos. Tudo relacionado ao seu filho, a meta é aqui na área de filhos. Área 9 é a área de parentes. Então, é seus pais, tios, vovó, tudo relacionado a essa área de parente. E aí você vai colocar metas que vai te ajudar a melhorar o seu relacionamento com eles. Então, sei lá, uma viagem em família, sair para jantar, essas coisas relacionadas a parente, ok? Quando você casa, sua família é seu esposo, seus filhos, e seus pais, seus avós são seus parentes. Se você ainda mora com seus pais, se você ainda não é casado, seus pais são a sua família, ok? No geral, todo mundo é família, mas os parentes aqui é relacionado a tios, vô, essas coisas assim. Se você já é casado, seus pais são inclusos aqui, ok? Área 10, que é a área conjugal. Então, se você já já namora, já é casado, já é noivo, aqui você vai fazer metas com coisas que você quer fazer com o seu cônjuge, com o seu companheiro. Então, sei lá, quer fazer uma viagem com seu marido, quer fazer uma segunda lua de mel, alguma coisa do tipo, quer casar se você é noiva. Essas são as metas que envolvem o seu companheiro. Agora, atenção. Se você tá solteiro, não tem um cônjuge, se você quiser, por exemplo, namorar esse ano, uma das suas metas pode ser começar a namorar, ok? E a última meta, a última área, na verdade, de metas é a meta... Ai, gente, perdi aqui, ó. A última área das metas da nossa vida é a espiritual. Não sei se vocês sabem, mas a gente é feito de corpo, alma e espírito. Então, nosso corpo é nosso corpo físico, nossa alma é mentalidade, emoções e crenças, e o nosso espírito. Então, muitas das vezes a gente sente ali um vazio, e esse vazio vem pela falta de nutrir o nosso espírito. E aí, as metas relacionadas ao nosso espiritual, isso aqui não tem nada a ver com religião, tá? É sua conexão com Deus, com o universo, com o seu eu espiritual, com o Buda, com o que você acreditar, ok? Então, pode ser, por exemplo, se você é cristã, aumentar a conexão com Deus, aumentar a conexão com Buda, com o universo, isso é o que você decidir, tá? Ler mais a Bíblia, ir para alguma igreja, tudo que envolve o seu espiritual, a meta é colocada aqui nessa área, ok? Alguma dúvida sobre as 11 áreas da vida? Eu vou recapitular, né, para quem chegou atrasado, quais são as 11 áreas, ok? Então, lembrando, nossa vida é dividida em 11 áreas e é importante que a gente faça meta para cada área dessa, ok? Então, a área da saúde, servir, intelectual, emocional, profissional, social, financeiro, filhos, parentes, conjugal e espiritual, ok?
Ai, gente, vocês ficam pedindo pra salvar a live. Antes de vocês chegarem, eu falei que não ia salvar a live. Ai, não sei. E agora? Vou pensar em vocês, hein? Preciso fazer minhas metas. Gente, vocês não têm noção o quanto que isso muda a vida de vocês, tá? Tati, calma que você vai conseguir pegar aqui o caminho de tudo, tá? Eu comecei agora. Seguinte, vamos lá. As 11 áreas. Falei pra vocês quais são as 11 áreas e o que tem em cada área, ok? Agora, a gente vai fazer... Tá bom, eu vou salvar a live, mas eu quero que vocês fiquem até o final, tá? Não é pra vocês me abandonar e me deixar aqui sozinha, não. Vou salvar a live pra vocês durante 24 horas pra dar pra vocês assistirem a parte que vocês perderam. Combinado? Só que não me abandonam, vocês ficam aqui até o final, hein? Pelo amor de Deus. Então, vamos lá. A gente já falou que as metas precisam ser feitas para 11 áreas da vida e que a gente precisa fazer metas para cada uma delas. Agora, é o seguinte. Para que suas metas sejam metas infalíveis, elas precisam ter 6 pilares, ok? E esses pilares são muito importantes. Por quê? Porque esses pilares vão nortear as suas metas e te ajudar a colocar elas em prática. Quais são esses 6 pilares? Papel e caneta na mão, se você ainda não pegou, corre lá, enquanto eu bebo uma água. Pronto? Vamos lá? Seguinte, quais são os 6 pilares? Pilar número 1. Gente, eu tô aqui com meu caderno porque eu anotei todos os detalhes aqui pra vocês. A sua meta precisa ser desafiadora, mas realizável. Às vezes você já deve ter ouvido isso de outra pessoa. Porém, na prática, às vezes não é isso que acontece. O que acontece? Como eu vou saber ali se a minha meta está desafiadora ou não? A sua meta precisa ser desafiadora a ponto de tirar você da zona de conforto, mas não pode ser tão desafiadora que te paralise. Por exemplo, deixa eu pensar numa meta aqui muito real. Conquistar R$1 milhão em 24 horas. Não, mentira, isso é real para algumas pessoas. Pra mim, gente, deixa eu pensar aqui numa... Fala aí pra mim uma meta que, tipo assim, que pra conseguir ela de um dia... Ah, já sei. Emagrecer 15 quilos até sábado. Um exemplo. Hoje é quinta-feira, falta 2 dias. É possível que eu emagreça 15 quilos em 2 dias, gente? Não. Só se fazer uma cirurgia, né? Tipo assim, uma forma racional, isso não é possível. Então, essa é uma meta que paralisa o meu cérebro. Se eu falar, minha meta é perder 15 quilos em 2 dias, o meu cérebro vai acionar. Impossível. Ele vai travar. E aí, quando o meu cérebro trava, eu fico paralisada. E se eu fico paralisada, eu não consigo agir para que eu consiga colocar as minhas metas em prática. Só que o outro lado também é preciso prestar atenção. Então, as minhas metas não podem ser totalmente impossíveis, como também não podem ser totalmente fácil. Por exemplo, vou perder 1 quilo em um mês. Isso é muito fácil. Se você treinar e se alimentar, você consegue perder 1 quilo por semana. Entende? Então, o seu cérebro vai entender que é fácil demais e vai empurrar com a barriga. E aí você não vai se movimentar. Então, se você colocar algo desafiador demais, impossível, com algo muito fácil, nos 2 extremos, o seu cérebro vai te travar e você vai ficar paralisado. Você vai ficar paralisada com medo e o outro você vai ficar paralisada empurrando com a barriga. E nesses 2 lados você pega e fica paralisado. Então, o ideal é que você faça com que suas metas sejam desafiadoras, mas alcançáveis. Pode ficar tranquilos que no final eu vou dar exemplos, tá? Para como vocês colocar isso na prática. O segundo pilar que as metas precisam ter é meta com data clara. O que eu mais vejo erro, gente, nossa, essa semana na caixinha o que eu mais vejo é o seguinte, metas que não tem data, que não são claras. Então, por exemplo, se você quer emagrecer 15 quilos, você só coloca assim, lá no início do ano, saúde, perder 15 quilos. Mas e aí? Até quando você quer perder 15 quilos? Você pode perder 15 quilos em um ano, como em 2 anos, como em 3 anos.
Qual que é a sua meta, entende? Você precisa dar uma data. As suas metas precisam ter datas para serem concluídas. Por quê? Se você não tem uma data para que a sua meta seja concluída, o que vai acontecer? Você vai empurrar com a barriga. Não vem falar que não vai, porque vai. O nosso cérebro acomoda. Começa a acontecer várias outras coisas e você começa a dar desculpa, às vezes nem perceber. Às vezes, sei lá, a sua meta é tirar a sua carteira. Aí você não coloca uma data, aí um mês você tá muito atarefado, aí outro mês você tá atarefado, aí no outro mês você gripa, aí no outro mês você viaja e quando você vê, o ano passou e você não cumpriu a sua meta. Mas sua meta não estava escrita lá? Tava, mas não passou pelos fundamentos da meta, que um deles é ter data para ser concluído, ok? Você precisa colocar uma data para que sua meta seja concluída. A terceiro pilar é a sua meta precisa ser específica. O quanto mais detalhes você conseguir colocar na sua meta, melhor. Então, quanto mais específica, detalhada a sua meta for, mais factível ela vai ser de ser atingida. Então, por exemplo, se você quer tirar sua carteira, eu quero tirar minha carteira no mês tal, no dia tal. Ou, por exemplo, quero comprar um carro. Eu quero comprar o carro tal, da cor tal, do ano tal, até tal data. Entende? Porque quanto mais fica específico... Oi, Léo. Oi, todo mundo que tá chegando. Quanto mais específico fica a sua meta, mais mensurável ela fica, entende? Mais poupável ela fica. Então, às vezes, você acha que para você hoje é impossível comprar um carro. Mas quando você detalha o que você quer e no tempo que você quer, ela fica mais poupável. E quanto mais poupável ela fica, mais o seu cérebro trabalhe para que ela aconteça, ok? O quarto pilar é a sua meta precisa depender apenas de você. Não pode depender de terceiros. Então, por exemplo, a minha meta é ganhar na loteria. Não tem como eu controlar isso. Por quê? Porque não depende de mim, depende de uma outra coisa. Então, se você faz metas que dependem de outras pessoas, o que acontece? Quando chegar no final do ano, se você não atingir a meta, você vai falar, a culpa foi do ciclano. A culpa foi do Beltrano. Então, a sua meta precisa depender apenas de você, do seu esforço, da sua dedicação, da sua organização, do seu planejamento. Então, puxa a responsabilidade para você. Puxa a responsabilidade para você colocar essas metas em práticas, ok? E nosso quinto pilar, esse é o quinto. A sua meta, gente, esse aqui mudou o jogo, tá? Mudou o jogo para mim. A sua meta precisa ser positiva. O que acontece? O nosso cérebro não aceita tão bem algumas palavras como não, nunca, ninguém, jamais. São palavras, são termos que o nosso cérebro não capta tão bem. Ele não reage tão bem assim. Então, quando você coloca uma meta, por exemplo, a meta de 2020 é não engordar, o seu cérebro não vai entender, ele vai cortar o não e vai ficar só engordar. Entende? Então, a sua meta, como eu disse, tem que ser clara, detalhada, o mais específica possível e positiva. Então, em vez de sua meta for não engordar, a sua meta possa ser perder X quilos. Entendeu? E o último pilar, e para mim o mais importante é a sua meta precisa ter um plano de ação, um como executar aquela meta. Porque, sinceramente, colocar a meta escrita no papel é muito fácil. Você senta e coloca. Mas ter um plano de ação que vai te ajudar durante o ano, fazer com que essa meta saia do papel e venha para a realidade é o mais difícil. Então, por isso que é preciso ter um plano de ação, porque o plano de ação vai facilitar, porque se você não sabe o caminho, qualquer caminho serve. Se você não sabe o destino, qualquer lugar serve. Então, você precisa, como eu disse, puxar a responsabilidade para você, parar, sentar e planejar. Você não pode viver igual a música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Então, por isso que tem vários dados que falam que apenas
5% da população ou menos tem sucesso nas coisas. Por quê? Porque 95% deixa a vida levar, não planeja, deixa as coisas de qualquer jeito. Então, por isso mesmo que eu me dispus a fazer essa live, porque a coisa que eu faço, que eu coloco, movimento muda pensamento, exatamente isso. Porque é uma coisa que eu faço, que eu coloco em prática e que já me fez conquistar várias coisas, gente. Muitas coisas que pra mim era impossível, mas Deus foi dando sabedoria, Deus foi me ajudando e eu tirei essas metas do papel. Mas eu tive que me movimentar, eu tive que planejar, eu tive que me colocar em ação, ok? Então, vocês aprenderam as 11 áreas que existem na nossa vida, as 11 áreas que a gente precisa fazer meta e os 6 pilares. Agora eu vou mostrar para vocês na prática como fazer isso, porque isso tá muito teórico e às vezes você não conseguiu captar muito bem. Então eu vou colocar para vocês na prática, eu vou mostrar aqui alguma das minhas metas para vocês. E aí vocês vão conseguir mensurar aqui isso e ver. Primeiro eu vou dar um exemplo para vocês. Acho que já vou dar exemplo mostrando alguma meta minha. Antes de eu começar, me fala aqui, vocês têm alguma dúvida em relação aos 6 pilares, às 11 áreas e sobre metas no geral? Se você tem a sua dúvida, manda aqui no comentário que eu vou responder. Me manda aí se você tem alguma dúvida. Pode mandar, não precisa ter vergonha. A sua dúvida pode ser uma dúvida de uma outra pessoa. Melhor, quem aqui já fez as suas metas? Coloca assim, já fiz minhas metas. Quem não fez, coloca, não fiz as minhas metas. Coloca aí pra eu poder ver quem já fez e quem não fez metas ainda. Eita, deixei minhas coisas cair aqui. Coloca aí pra mim quem já fez e quem não fez as metas. Já fez? Me fala uma coisa, quem já fez as metas? Vocês fazem as metas como? Anota no papel, anota no telefone ou só tá na cabeça? Vai me falando aí. Deixa eu ver. Pronto? Vamos lá. Vou mostrar pra vocês como eu fiz as minhas metas, tá? Isso é o meu jeito de fazer. E você vai fazer do jeito que você quer, bloco de notas. Gente, eu sou do papel, então assim, muitas coisas eu sou do digital, mas coisas de planejamento eu gosto de planejar no papel. Mesmo que depois eu passe, por exemplo, pro Trello, eu vou dar algumas dicas também de ferramenta para vocês usarem, tá? Mas eu gosto de primeiro de colocar no papel. Então vamos lá. Primeiro, o que eu fiz, ó? Tá dando reflexo para vocês, mas dá para vocês verem um pouquinho. Primeiro, eu separei aqui e anotei as 11 áreas que a gente tem. E na frente de cada área, eu coloquei um quadradinho, porque toda vez que eu fazia meta para aquela área, eu pegava e marcava de vermelhinho ali, porque aquela área já estava fechada. Então, a primeira área que eu coloquei aqui, ó, foi a saúde, tá vendo? Ó? Eu escrevi as 11 áreas. Não sei se dá pra vocês verem. E aqui eu coloquei, ó, primeira área saúde. Coloquei um pontinho, escrevi a minha meta e coloquei um quadradinho, porque quando eu concluir a meta, eu vou fazer um Vzinho. Do lado, eu coloquei aqueles potiches, sabe? Nem sei se é assim que fala, aqueles que trenzinho que cola, assim, sabe? Esses negocinhos aqui, ó. Com um plano de ação mais simples, tá? Então, por exemplo, aqui, ó. Deixa eu ver. Chegar até dezembro com 12% de gordura. Então, eu coloquei o seguinte. A minha meta é chegar no dia 31 de dezembro com 12% de gordura. Por que eu coloquei a porcentagem em gorduras e não em quilos? Por quê? Porque isso vai variar. O peso na balança é muito subjetivo. Eu posso ter perdido 5 quilos, mas pode ter sido de massa, de água. Então, por isso que eu coloquei o percentual de gordura. Então, como eu disse para vocês, a nossa meta precisa ser clara. Então, quanto mais claro e específico possível... Isso, voltou. Caiu aqui, voltou para vocês também?
Então eu peguei e coloquei estar com 12% de gordura até o dia 31 de dezembro de 2022. Então a meta está extremamente clara. Eu sei o quanto que eu tenho que estar até o dia 31. Só que para que eu não me desanime ali no meio do caminho, eu dividi essa meta em metas mensais. Então eu peguei algo que era grande e dividi em pequenos bloquinhos durante o ano, para que isso vá me motivando, ok? A segunda coisa aqui, ó, por exemplo, na área intelectual, uma outra coisa que eu coloquei tipo de meta da área de saúde é treinar 240 dias no ano. E aí você pensa assim, nossa, 240 dias de treino no ano. E aí o que eu fiz? Olha, se no total do ano eu quero treinar 240 dias, quantos dias eu tenho que treinar no mês? E depois eu falei, quantos dias eu tenho que treinar na semana? Então eu peguei uma coisa que era grande e fui quebrando até que ela ficasse mini. E aí fica mais fácil de eu colocar em prática. Então, por exemplo, se o seu caso, sua meta for, por exemplo, juntar 5 mil reais. Se você fala juntar 5 mil reais e você não colocar data, não colocar nada, você vai empurrando com a barriga e muitas das vezes vai ficar mais difícil de você executar. Então, você pode falar juntar 5 mil reais até o dia 31 de fevereiro. Aí você vai falar, olha, hoje é dia X, por exemplo, hoje é dia 6, né? Então, do dia 6 ao dia 31 de fevereiro, nem tem 31 de fevereiro, gente, eu tô aqui, 31 de março. Então, do dia 6 de janeiro ao dia 31 de março, são quantos meses, são quantos dias? Ok, então lá são 3 meses, né? Então, eu vou pegar 5 mil e divido por 3. E aí, eu pego o valor que deu por mês e divido por 30 dias. Então, por dia, eu tenho que fazer tantos reais de renda extra. Ou seja, você pega uma coisa que na sua mente poderia estar muito longe, quebra ela para que ficasse menor. Por quê? Menor a sua mente vai ter mais vontade de fazer, vai ficar mais fácil para sua mente fazer. Então, por exemplo, em vez de você falar assim, quero perder 15 quilos em 3 meses, você pega e fala, olha, se eu quero perder 15 quilos em 3 meses, eu tenho que perder 5 quilos no mês. Então, vai mandando a dúvida de vocês para que eu possa responder, ok? Uma meta, por exemplo, que eu coloquei aqui, ó, na área intelectual é o seguinte, ler 30 livros no ano. Então, se eu sei que eu quero ler 30 livros até o dia 31 de dezembro, eu preciso fazer a conta de quantos livros eu quero ler no ano, no mês. Então, eu peguei 30, dividi por 12 e deu de 2 a 3 livros no mês. Então, eu já sei que no mês eu tenho que ler de 2 a 3 livros para mim conseguir bater a meta. Então, tá vendo que eu peguei algo que era muito grande e deixei poupável. Assim, você tem que fazer com todas as metas da sua área, da sua vida. Por quê? Se você deixa algo muito grande, fica mais difícil de você colocar. E aí você pega e coloca isso de forma menor no seu dia a dia. E aí, o que eu faço, tá? O que eu, Micaele, faço? Eu peguei, como eu disse, todas as minhas metas têm datas para serem executadas. Então, eu separei por mês no meu planejamento. Então, por exemplo, deixa eu achar aqui, gente. Olha o tanto de meta que eu fiz, gente. É 11 áreas, né? Que, ó, é muitas metas. O que eu fiz? Eu peguei uma parte, aqui uma folha, escrevi janeiro. Então, tem algumas metas que são mensais. Por exemplo, como eu quero treinar 240 dias no ano, eu tenho que bater uma meta X de treinos no mês. E aí, o que eu fiz? Escrevi janeiro. Aí, eu coloquei meta de janeiro. Treinar 20 dias no mês, que dá. Fazer isso, fazer aquilo outro. Por quê? Porque se a gente simplesmente coloca as metas lá no início do ano e nunca mais volta nelas, a gente vai esquecer dessas metas. Então, muitas das vezes passa despercebido. Então, eu já separei por mês.
Eu fiz só do mês de janeiro e a cada final do mês eu faço do outro mês. Então, por exemplo, na última semana de janeiro, eu vou fazer ali o planejamento do mês de fevereiro. E eu vou colocar as metas que eu tenho que ser batidas no mês de fevereiro. Parece ser difícil, gente, mas não é. Vocês não sabem o quanto que isso facilita o seu dia a dia. Por quê? Porque você vai parar de gastar tempo à toa, porque você vai saber aonde investir o seu tempo. Então, por exemplo, como eu falei com vocês, eu quero ler 30 livros até o final do ano. Então, eu tenho que ler de 2 a 3 livros no mês. Então, aqui, ó, no mês de janeiro, aqui, ó, eu já coloquei os livros que eu quero ler esse mês. Então, eu coloquei aqui, ó, eu vou ler 3 livros esse mês. Já coloquei o nome dos livros, já escolhi os livros que eu quero. Se precisar comprar, eu já comprava o livro, esses 3 livros eu já tenho aqui em casa. Já comprei, um eu já até li, vou reler. E os outros 2 eu ainda não li, tava aqui parado. Então, o que acontece? Tá poupável. Então, todo o tempo que eu tiver livre, eu não vou ficar olhando pro teto. Eu vou pegar o meu livro e vou ler, porque a minha meta é ler 3 livros no mês. Se precisar, coloca para despertar, usa algum aplicativo para te ajudar. Eu vou dar várias dicas de aplicativos, gente, muito legal para você que gosta mais de coisa na tecnologia, que vai te ajudar a lembrar de cumprir a meta. Então, tem coisas que são diárias. Então, por exemplo, se eu quero ler 2 livros no mês, eu tenho que ler um pouquinho todo dia. Então, eu coloco para despertar. Horário tal, leitura. Por quê? Porque aí eu sei que eu tenho que ler. Eu sei que eu preciso fazer a minha parte daquele dia. Conseguiu entender? Então, fazendo um resumo aqui, ó. Você tem 11 áreas na sua vida para que você precisa fazer metas. Dessas metas, as suas metas precisam ter 6 pilares, ou pelo menos a maioria dos 6 pilares, e precisa ter um plano de ação. O ideal é que você quebre a sua meta grande em mini metas, em micro metas, ou seja, em metas mensais, semanais, diárias, para que você não se perca. Eu, Micaele, pego a minha meta anual, divido ela, como eu disse para vocês, e pego uma folha de caderno e faço um rascunho de tudo que eu tenho que cumprir naquele mês para cumprir as minhas metas. Então, eu divido as minhas metas, que são anuais, em metas mensais, em uma parte da meta mensal. Então, por exemplo, se a minha meta é guardar dinheiro até dezembro, eu não vou esperar dezembro para me guardar o dinheiro todo. Eu já começo a guardar o dinheiro agora. Eu fiz isso muitas vezes. Por exemplo, o ano passado eu queria comprar um notebook. O notebook estava um valor muito alto que eu não tinha ele na hora e eu queria comprar à vista. Eu não ia passar no cartão de crédito. Então, o que eu fiz? Olha, eu preciso comprar meu notebook, eu quero comprar até a data X. Então, eu peguei do dia que eu tinha falado isso até a data X e dividi quanto que eu tinha que guardar de dinheiro por mês. E aí, isso fez com que eu poupasse o meu dinheiro. Então, na hora que eu ia gastar o meu dinheiro, eu pensava, não posso gastar meu dinheiro à toa. Por quê? Porque eu tenho uma meta. Eu tenho um objetivo a ser concluído. Então, quando você escreve, você deixa claro o que você quer. E quando você deixa claro para sua mente o que você quer, você consegue tomar melhores atitudes. Então, por exemplo, se a minha meta, eu falei com vocês que eu quero ter 12% de gordura até dezembro. Então, eu coloquei que nesse ano, nesse mês de janeiro, eu vou perder 5% de gordura. Então, antes de eu comer uma coisa fora da minha dieta, eu vou pensar 2 vezes, porque 30 dias é um espaço mais curto para que eu mate essa meta. Então, eu tenho que me esforçar mais. Então, eu tenho que tomar decisões que me coloquem para frente, que me impulsione a concluir a minha meta. Consegue entender? Por isso que é importante você ter ali escrito o que você quer, para que você consiga tomar atitudes coerentes com o que você quer. Não adianta colocar que a minha meta é perder peso se todo dia eu tô pedindo iFood, entende? Então, a sua meta precisa ser o mais clara possível. Quanto mais clara e detalhada for sua meta, mais fácil vai ser de você de conquistar. Então, a sua meta não pode ser perder 15 quilos, perder peso. A sua meta é, eu quero perder 15 quilos até o dia 31 de março de 2022.
Entende? Eu preciso 15 quilos de quê? De gordura, de água, de massa magra. Então precisa ser detalhado. Então, ó, meu objetivo é perder 15 quilos de gordura até o dia 31 de março. Mas para que no dia 31 de março eu chegue com menos 15 quilos de gordura, eu preciso começar em janeiro. Então, minha meta, por exemplo, é perder X quilos em janeiro, fevereiro e março. Entende o que você tem que fazer? Isso é levado para qualquer meta da sua vida. Se você quer fazer um curso, já começa a juntar o dinheiro desse curso, já descobre o dia que esse curso vai acontecer. Tudo isso você precisa colocar no papel e lembrar que a responsabilidade é sua. Então você tem que puxar a responsabilidade para você. Deixa eu ver se coloquei aqui. E aqui é uma coisa que eu quero falar, que é o seguinte. Muitas das vezes, quando chega no início do ano, a gente tá super feliz, super animado, esperançoso. E no decorrer do ano a gente vai nos frustrando e vai deixando com que essa frustração nos pare ou nos faça desacreditar da nossa meta. Então eu quero que você, quando for fazer suas metas, se você já fez, refaça. Olhe essa questão das áreas, olhe os pilares para que você seja mais assertivo. Você não deixe que o medo de você se frustrar, o medo de que a sua meta não aconteça, te atrapalhe de colocar o que está no seu coração. Então, seja realista, mas também não deixe que a frustração te atrapalhe. Não deixe que a frustração te atrapalhe de colocar o que você quer, sabe? Não deixe que o medo te paralise. Se, sei lá, você quer ter um carro do ano, não é só porque você passou dificuldade financeira no ano passado que isso não vai ser a sua meta. Coloque a sua meta, faça planejamento, faça um plano de ação e coloque ela em prática, ok? Vou dar a tarefa da live para vocês, mas antes eu vou falar dos aplicativos de organização. Olha, tem o Trello, tem o Notion, tem Google Agenda, qual que é o outro, gente? Bloco de notas. Tudo isso você pode usar para te ajudar a... Tem um outro que eu esqueci o nome, gente. Se eu lembrar, eu mando no Stories para vocês. Então, Trello, Notion, Google Agenda, são aplicativos que te ajudam a se organizar ali, onde você pode colocar no Notion, é como se fosse mesmo uma agenda online, você consegue colocar, igualzinho eu fiz aqui, as suas metas, as metas mensais, anuais, semestrais, diárias, tudo você consegue colocar. No Trello também é muito bom, você consegue organizar tudo. Eu, Micaele, estou usando um aplicativo que ele chama Habit. É um aplicativo de monitoramento de hábitos. Então, como eu disse para vocês, lembra que eu pego uma meta grande e divido ela? Então, eu pego no Habit e coloco coisas que eu tenho que fazer todos os dias. Então, por exemplo, como eu falei com vocês, eu quero ler 30 livros no ano. Eu dividi, preciso ler 2 a 3 livros no mês. Então, eu preciso fazer leitura todo dia. Então, eu coloquei lá, leitura diária. E aí, ele me manda notificações. Boa noite, Helenilda. Ele me manda notificações durante o dia, me lembrando de ler. E aí o que acontece que eu acho legal é o seguinte, cada hábito que você coloca lá é como se fosse uma sementinha. E cada vez que você cumpre aquele hábito, você coloca o hábito lá. E aí toda vez que você faz, você marca que você fez. E toda vez que você não faz, você marca que você não fez. E aí, como eu falei, ele é como se fosse uma sementinha. E aí toda vez que você cumpre a sua meta, cresce um pouquinho, uma plantinha, sabe? Cresce uma plantinha. E toda vez que você não cumpre, ela morre. Então é como se fosse um joguinho. Você vai cumprindo ali os seus hábitos e vai crescendo uma planta, uma árvore. E quando você não cumpre, ela morre. Então é uma forma interativa de te ajudar ali a cumprir os seus hábitos diários para que você consiga chegar na sua meta maior. E como eu falei, eles mandam notificações, então você pode colocar beber água, sei lá, fazer exercício físico, as outras coisas que são hábitos diários para que você cumpra. Uma coisa também que é muito legal e que ajuda a você se manter mais motivado
é anotar e marcar um ok ou um Vzinho toda vez que você cumpre alguma tarefa. O nosso cérebro trabalha com resultado. Então, mesmo que você tenha micro resultados, o seu cérebro se alegra, se motiva a ter mais resultado. Então, por exemplo, você colocou que você ia ler e você leu, marcou um ok ali que você leu, o seu cérebro anima e te motiva a continuar naquele caminho, ok? Qual que é a tarefa de hoje? A tarefa de hoje é você escrever ou reescrever as suas metas de 2022. Então, lembrando dos pilares que eu expliquei para vocês, das áreas que eu expliquei para vocês, vou até tirar uma foto ali das 11 áreas que vocês precisam escrever ali de metas. Você precisa fazer isso. Então, a tarefa é que você faça isso mesmo. Escreva ou reescreva, né, as suas metas num papel, detalhe ela, que a sua meta seja totalmente específica para que você consiga fazer com que ela saia do papel. Escreva sua meta de forma detalhada, específica, com data e do lado um plano de ação para que você cumpra essa meta. Combinado? Faça a meta, escreva, me marca, eu quero ver vocês colocando em prática a tarefa. Combinado? Muito obrigado. Vamos tirar um print, né, gente? Eu tô aqui esquecendo, peraí, aqui, desativar comentários. Vamos tirar um print aqui da live. Peraí. Tirei um print da live. Posta, me marca, quero ver você fazendo as suas metas, colocando elas em prática, tirando ela do papel. Quero muito que você realize tudo que você planejou nesse ano de 2022, por isso que eu fiz essa live. Espero muito que tenha te ajudado. Então, se você chegou atrasado, eu vou deixar essa live salva, como eu falei, por 24 horas, para que você consiga pegar e assistir. Combinado? Um beijo e até o próximo. Tchau, tchau.